Dia terceiro ano, olha aqui a Índia, tia Vevé. Tia Vevé fez uma pequena homenagem para vocês, espero que tenham gostado, né? Agora no começo da aula, tia Vevé dançando, cantando um pouco a música do índio, né? Que Cabral descobre o Brasil e a primeira pessoa que ele vê é o índio, não é verdade? O índio de cocá, o índio todo pintado. Então, espero que tenham gostado dessa pequena homenagem, que é uma data muito importante, que é o Dia do Índio. E que, gente, ontem a gente comemorou o Dia do Livro, que foi dia 18 de abril. E hoje é outra data mais importante ainda, o Dia do Índio. Por isso que hoje a nossa atividade é falando dessa comemoração que a gente não pode deixar de falar, que é o Dia do Índio. E a gente vai pegar agora a nossa atividade e ler um pouco. O que é que fala do Dia do Índio? O Dia do Índio é comemorado em 19 de abril e foi instituído no Brasil durante o governo Vargas. Escolas, entidades e diversos grupos indígenas realizavam eventos a fim de recordar a importância da cultura indígena na formação do povo brasileiro. A origem e história do Dia do Índio. Vamos ler um pouco da origem e história do Dia do Índio. Em 19 de abril de 1940, foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, no município de Pátzcuaro, no estado de Michoacán, no México. Assim, para celebrar este acontecimento, no dia 19 de abril, foi a data escolhida durante o governo Getúlio Vargas, 1883 a 1954, através do decreto de número 5.540, de 1943. Diversas autoridades governamentais e vários líderes indígenas estavam presentes no Congresso. Durante o evento, foi criado o Instituto Indigenista Interamericano como sede no México, que atua colaborando na coordenação dos políticos indígenas na América. Essa imagem que vocês estão vendo é a delegação brasileira que foi ao Congresso Interamericano em 1940. 4 atividades para celebrar o Dia do Índio. Nas escolas, é habitual que as crianças participem neste dia de atividades que remetem aos costumes indígenas. Infelizmente, devido à influência americana, os alunos acabam copiando os modelos dos Estados Unidos, ao invés de valorizar a rica cultura indígena do Brasil. Por isso, algumas sugestões de atividades para celebrar o Dia do Índio. A culinária, gente. Aqui são algumas sugestões que só algumas de atividades para celebrar o Dia do Índio. Primeiro vem a culinária. A culinária, preparar algum alimento como mandioca, fazer alguma receita como a banana cozida, como peixe. A literatura e língua portuguesa, canta contos de lendas indígenas e buscar o significativo das palavras da origem indígena. Esporte, realizar alguma modalidade que está prevista nos jogos indígenas, como lançamento de lanças ou corridas com toras. Arte, mostrar aos alunos fotos de diferentes etnias indígenas no Brasil ou do mundo e pedir que eles se reproduzam a si mesmos. Lembrando que os indígenas não pintam apenas o rosto, gente, mas o corpo todo. Também é possível recorrer à arte plumária indígena para a realização de trabalhos manuais. Eles não pintam só o rosto, eles também pintam o corpo todo deles. E eles também fazem esses tipos de plumárias, né? Realizações, a arte dele,
que é esse tipo de plumária, gente, que é o que eles usam, é o cocá que usa na cabeça, essa parte aqui do braço, e tem a roupa do índio também. Fazer pinturas e cocares são as boas atividades para esse dia. A importância do povo indígena é o seu contributo para a cultura brasileira. O povo indígena foi parte importante na formação da cultura brasileira. Sua influência se revela nos costumes, na alimentação, na língua e na mistura étnica do povo brasileiro. Na culinária, temos comidas feitas de milho, que é o bolo de milho, vários tipos de comida de milho, né? Frutas, a mandioca, que da mandioca também a gente pode fazer bolo. Na medicina, destaca-se o uso de ervas medicinais. Igualmente, no folclore brasileiro, existem as figuras do caboclinhos, os pajés, as lendas que contam na origem de plantas, como Vitória Régia, e os passos como o Irapuru. Exemplos de palavras de origem indígena. Um número apreciável de palavras de origem indígena integra no vocabulário brasileiro: Maracanã, Ipanema, Itamaracá, Itu, Pororoca, Tacunaré, Uirapuru, Caju, Pitanga, Jaci e Ara. Existe no Brasil 896.919 índios de 305 etnias que falam 274 idiomas e vivem espalhados no país. Em 2012, foi realizada uma pesquisa em 32 aldeias, em todas as regiões do país, onde foram entrevistados 1.228 índios e 20 etnias. O resultado da pesquisa revela que os índios querem progredir socialmente por meio do trabalho e dos estudos, sem deixar valorizar a sua cultura. Então, gente, o índio, ele não quer deixar desvalorizar a sua cultura, ele quer estar sempre valorizando. Então, a gente tem que valorizar a cultura dos índios. Por isso que dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Hoje completa 2 anos, hoje não, mas esse ano já está completando um ano da nossa pandemia. Só que todos os anos a gente comemorava junto o Dia do Livro e o Dia do Índio. Como? Com peças teatrais, com histórias, com comidas típicas, as crianças vestidas do Dia do Índio. Então, gente, esse ano a gente não vai poder fazer a mesma coisa, mas a tia Vevé está aqui vestida de índio para fazer essa homenagem para vocês. E aquela dança maravilhosa que a gente fez no começo da nossa aula. Agora, a gente vai fazer uma pequena atividade. Vamos começar? Depois que a gente ler o texto, a gente vai conseguir responder a nossa atividade. Na primeira questão, que dia e mês é comemorado o Dia do Índio? O Dia do Índio é comemorado no dia 19 de abril. É comemorado o Dia do Índio. Segunda questão. Quando foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano? Quando foi, gente? Foi no dia 19 de abril de 1940, foi no dia 20 de maio de 1980 ou foi no dia 19 de abril de 1940, gente? Foi realizado no dia 19 de abril de 1940. Para celebrar este acontecimento no dia 19 de abril, foi a data escolhida durante qual governo? Foi escolhida durante o governo de Getúlio Vargas.
Foi no governo de Getúlio Vargas que foi escolhido a data para comemorar o Dia do Índio, 19 de abril. Quarta questão. Dê 4 exemplos de sugestões de atividade para celebrar o Dia do Índio: a culinária, a literatura e língua portuguesa, esporte e artes. Essas 4 foram atividades para celebrar o Dia do Índio. Quinta questão. De acordo com o texto, quem foi importante na formação da cultura brasileira? Quem foi importante na formação da cultura brasileira? O povo indígena, gente. O povo indígena foi importante na formação da cultura brasileira. Aí, sexta questão. Segundo o texto, o que temos na culinária indígena? O que é que temos na culinária indígena? Comidas feitas com milhos, frutas e mandioca. Essas comidas feitas com milho, frutas e mandiocas é o que temos na cultura, na culinária indígena. E na nossa última questão, dê 3 exemplos de palavras de origem indígenas. Vocês estão vendo que tem vários exemplos, gente. O vocabulário indígena, né? Maracanã, Ipanema, Itamaracá, Itu, Pororoca, Tacunaré, Caju, Pitanga, Jaci e Iara. Só que a tia Vevé só quer 3 exemplos, certo, gente? De palavras de origem indígenas. Está aí a nossa atividade falando sobre o Dia do Índio, que é uma data muito importante. Fiquem com Deus. E um grande beijo, espero que tenham gostado muito dessa aula da tia Vevé, homenageando o Dia do Índio. Tchau, terceiro ano!